Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo o contaram a Jesus. Jesus se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à tua procura." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares e aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Amados, estamos então no 5º domingo do tempo comum, desse ano B, lendo o Evangelho Marcos, e nesses 5 domingos de leitura da Palavra de Deus, ainda não saímos do primeiro capítulo de Marcos, estamos ainda no capítulo 1 do evangelista Marcos. Hoje lemos aqui os versículos de 29 a 39 do capítulo 1 de Marcos. É interessante porque os textos desse final de semana, eles nos apresentam várias possibilidades, a gente chama de chaves de leitura. Podemos alcançar a mensagem do Senhor por vários ângulos. Mas no Evangelho, Jesus Cristo ainda, no começo do seu anúncio, o Evangelho traz, talvez para a gente, aquilo que alguns estudiosos da Palavra de Deus dizem, que é um resumo do dia a dia de Jesus. É um pouquinho aquilo que era o dia de Jesus, isso que acontece hoje no Evangelho. Então a gente vê Jesus anunciando, pregando a palavra, Jesus indo à sinagoga, Jesus indo na casa das pessoas, Jesus curando, salvando, expulsando demônios e Jesus rezando. Era o dia a dia da vida de Jesus, era essa loucura da vida de Jesus. E era uma loucura, uma angústia tão grande, uma correria tão grande, que era de manhã ele está na sinagoga, depois ele já vai para a casa de Simão e André, depois ele já cura a sogra de Pedro, depois ele anuncia a palavra, levam para ele muitos endemoniados, possessos, ele vai curando, e a multidão se reúne na frente da casa. De tardezinha trazem mais pessoas para que ele cura, ele continua anunciando a palavra, continua curando. Ele está cansado e de madrugada é quando ele consegue tirar uma horinha e vai para um lugar deserto para rezar sozinho. Chega os discípulos procurando por ele, dizendo: "Todo mundo está te procurando, está todo mundo atrás de ti, Jesus, tem mais gente para tu curar, tem mais possessos para tu libertar." E o que Jesus diz? Vamos para outro lugar, porque não é só aqui, eu tenho que avançar, eu tenho que anunciar também lá em outros lugares, porque é para isso que eu vim. Então Jesus veio para ir de lugar em lugar. Aqui na igreja, filhos queridos, amados do meu coração, nós temos uma presença muito especial de Jesus, porque na igreja nós temos a Eucaristia. Então a gente vem para comungar. Nós não comungamos em outro lugar a não ser na igreja, a menos que estejamos doentes ou idosos, sem a possibilidade de virmos na igreja. A gente pede que um ministro ou um padre leve para a gente, mas o lugar de tomar a Eucaristia é na igreja. Então nós temos essa presença especial de Jesus na Eucaristia. Nós temos Jesus na palavra, temos Jesus no irmão. Mas a leitura de hoje do Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus também é presença onde?
Onde que vocês acham? Pela leitura que nós proclamamos do Evangelho de Jesus. Onde é que Jesus também pode ser encontrado? Onde? Alto, fala alto que eu sou surdo. Em casa. Na casa do padre? Na casa paroquial? Na casa de quem mais? Na casa de quem? Tem que falar alto. Na casa de quem? Na nossa! Isso, tem que gritar. Na nossa casa. Na nossa casa. Na tua casa. Na minha casa. Jesus pode ser encontrado e deve ser encontrado. Vocês conhecem aquela situação que aconteceu numa igreja, começando a missa, bem no comecinho da missa, o pessoal todo chegando, aí a hora que ia começar a missa, o padre projetou, começou a passar lá, Big Brother. Ó, que padre, hein? Vocês queriam esse padre para vocês aí? Opa, vamos para a igreja para Big Brother. Começou a passar Big Brother ali, todo mundo assistindo. Aí o pessoal começou a ficar nervoso. Padre, começou a vir umas pessoas falar com ele: padre, tira aquilo dali, ó. Alguém apertou o botão errado. Não, foi eu mesmo que... Não, padre, como? Não foi errado, não. É aqui. Mas como, padre? Não pode. Não pode por quê? Por que não pode? Ora, por que eu não posso passar aí Big Brother para todo mundo ver? Não pode por quê? Porque aqui é a casa de Deus, padre. Na casa de Deus não pode. Ah, bom. E a tua casa é casa de quem? Porque lá pode. Na tua casa pode. Aqui não pode porque é casa de Deus. E lá na tua pode. Quando a gente encontra com Jesus na casa de André e de Simão, e aí um monte de gente tem coragem de falar alto: Jesus também pode ser encontrado na minha casa. Essa igreja, quando eu perguntei, tinha que ter feito levantar o telhado, o teto, para dizer: na minha casa tem Jesus. Por quê? Veja, estava lá a sogra de Pedro doente, e Jesus foi convidado a ir até aquela casa. Veja que o Evangelho não diz assim, ó: a sogra de Pedro estava doente e foram chamar Jesus para ele vir curá-la. Não. O Evangelho diz muito claro: ele chegou na casa e encontrou aquela mulher de cama, com febre. Não foi por isso que ele foi lá. Ele foi convidado por André, por Simão, foi com Tiago e com João, à casa daquela mulher. Aí a pergunta que o Evangelho faz para mim e para você hoje é essa: eu tenho convidado Jesus para ir visitar a minha casa? Eu tenho levado Jesus para a minha casa? Porque se eu convido Jesus para a minha casa, as situações que ele encontrar lá, ele vai sarar. As sogras que ele encontrar deitadas com febre, os que estiverem enfermos e doentes, ele vai fazer isso. O que ele fez? Ele foi onde estava aquela mulher na cama, estendeu as mãos para ela e ajudou-a a levantar-se. Quando nós chamamos Jesus para a nossa casa, os que lá em casa estão caídos, os que lá em casa estão enfraquecidos, os que lá em casa estão debilitados, os que lá em casa estão de cama, o movimento de Jesus ao entrar na nossa casa é o mesmo. Ele vai estender as mãos na direção daqueles que estão enfraquecidos e debilitados e ajudá-los a levantar-se. Precisamos convidar Jesus com mais frequência para a nossa casa. E também precisamos tomar cuidado com algumas coisas que na nossa casa podem impedir a entrada de Jesus. Nós podemos encher a nossa casa com tanta tranqueira, e aí eu não estou falando de tranqueira de mobília, estou falando de outras tranqueiras, que às vezes Jesus vai tentar entrar e já vai estar cheio de muita coisa, cheio de muitas filosofias, cheio de muitas energias, cheio de muitas misturas, e Jesus vai ficar procurando um cantinho para ele. Então temos que chamar Jesus e deixar espaço para Jesus entrar na nossa casa, para que realize essa bênção. Jesus vai, toca nas mãos da sogra de Pedro e a levanta. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: uma casa que tem Jesus, Jesus sara as feridas,
E olha o que acontece com aquela mulher que é curada. Jesus aproximou-se, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quando nós somos alcançados por Jesus, eu e você, a resposta que Jesus espera nossa é que nós nos ponhamos a serviço. Porque o Senhor não nos cura, não nos liberta, não nos ajuda a levantar, para que a gente fique lá, de chinelão nos pés, deitado na rede, bebendo aguinha de coco. Vê como é que era o dia dele, de manhã à noite na pauleira. Se Ele nos cura, Ele espera que a gente faça alguma coisa. A mulher, a sogra de Pedro, pôs-se a servi-los, pôs-se a servir Jesus e os outros. Como é que eu sirvo Jesus? Servindo você, servindo você, servindo você, servindo você. É o jeito de servir Jesus. Curados, alcançados pela cura, nós vamos ao encontro dos irmãos que precisam ser servidos. Se lá em casa tem Jesus e Jesus ajuda a libertar o que estão comigo, fortalecido por essa cura, eu vou ao encontro de outras pessoas. A grande graça, filhos, é nós percebermos que a nossa vida é mais do que isso que nós lemos na primeira leitura do livro de Jó. O livro de Jó diz que os nossos dias passam rápido como o tear, como aquela peça, né? Hoje em dia já não é mais comum, mas nessa época era muito, muito comum. Os dias da gente passam rápido como a lançadeira do tear. O tear, eles colocavam um tecido e ficava uma lançadeira, tipo uma agulha, fazendo o desenho ali, era muito rápido, né? Para montar o desenho. E ele diz, os nossos dias são assim rápidos. Então nós precisamos entregar os nossos dias para o Senhor, porque passa como um vento. E se a gente não percebe, eles passaram e nós não fizemos nada. Não servimos ninguém. E quem não vive para servir, não serve para viver. Olha o que diz São Paulo na segunda leitura: pregar o Evangelho para mim não é motivo de glória. Em que consiste então pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá? Paulo diz, tornei-me livre em relação a todos, eu me tornei um escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos, com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Anunciar o Evangelho, chamar Jesus para a minha casa, deixar Jesus estender as mãos na minha direção e alcançá-lo, levantar-me para servir a Jesus e não deixar de anunciar, porque a nossa vida passa rápido, como a lançadeira do tear. Por causa do Evangelho, eu me fiz tudo com todos, para anunciar a palavra de Deus, para poder tomar parte no Evangelho. Então, servir as pessoas, abrir o coração para o encontro com Jesus, não perder a oportunidade de tomar parte no Evangelho, de estar com Jesus. É o que a palavra quer nos pedir nessa noite, nesse final de semana, nesse domingo, que a gente possa ir para casa com esse desejo firme no coração, de anunciar Jesus e não perder tempo na nossa vida e não esquecer de chamar Jesus para estar conosco na nossa casa, abrir espaço para Jesus entrar e alcançar os que lá estiverem feridos. Que a palavra de Deus, estimados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna